Vou começar com uma questão, essa questão é bem atual. O nosso aluno Vitor, do Bucaprov, mandou, não sei se ele está ao vivo aí com a gente, e essa questão é da residência do Hospital de Goiás, agora de 2023. E o que, sempre quando a gente se depara com uma questão gigantesca como essa, deixa eu ver só uma coisa, eu não tô conseguindo, não consigo ver os comentários de vocês, consigo sim. Beleza, qualquer coisa que vocês comentarem, eu consigo ler aqui, qualquer dúvida, enfim, fique à vontade para a gente trocar essa ideia aí. Quem é meu aluno sabe já. Aqui é um ambiente que vocês não precisam ter medo de errar. Podem mandar dúvida, ninguém vai rir de vocês. Não vai ter aquele colega que dá risada da tua pergunta, o professor que desmerece tua dúvida. Aqui é um ambiente de troca onde a gente vai crescer junto, beleza? Então, quando a gente se depara com uma questão gigantesca como essa, da residência de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital de Goiás, eu sempre falo pra galera, questão gigante, vários textos, enunciados gigantescos como o Enem, a gente não vai perder tempo lendo todo esse enunciado. Primeiramente, a gente vai descer a questão e ver o que ela está pedindo, basicamente, né? Para depois que a gente lê as alternativas, a gente volta, lê esse texto aqui em cima e vê realmente o que a questão pede. Então, essa questão, o que ela quer? Vamos lá. Apesar de comprovada a eficácia e segurança clínica, muitos cirurgiões dentistas ainda apresentam certa resistência e insegurança ao prescrever benzodiazepínicos, provavelmente pela falta de conhecimento de alguns aspectos relacionados à sua farmacologia. Em caso de uso do ácido gama-aminobutírico, espera-se que ele... Então, o que essa questão quer? A gente já interpretou que é uma questão de farmacologia e ela quer o quê? Qual é o mecanismo de ação, o que faz o nosso corpo esse composto chamado ácido gama-aminobutírico, certo? Vamos ver as alternativas, depois a gente volta lá para esse texto inicial da questão e vê se esse texto nos dá alguma dica ou não. Mas já adianto para vocês que geralmente as bancas botam esse enunciado gigantesco, textos, só para dar uma contextualizada, mas na prática isso só serve para te cansar, porque não, nas maioria das vezes ele não vai te dar uma dica relevante para resolver a questão e tu vai acabar perdendo tempo e empenho que tu podia estar colocando em resolver a questão. Então sempre deixem essa leitura do texto da questão por último. Vai mudar bastante a disposição de vocês, principalmente para realizar uma prova longa. Bora lá! O que o ácido gama-aminobutírico faz, então, no nosso corpo? É isso que a questão quer. A. Induza ao fechamento dos canais de cloreto da membrana dos neurônios, amplificando o influxo desse ânion para dentro das células. B. Haja como se fosse um ansiolítico natural ou fisiológico, o que resulta, em última análise, no aumento da excitabilidade e da propagação de impulsos excitatórios. C. Facilite a ligação do GABA aos receptores do sistema límbico. E D. Potencialize os efeitos excitatórios do neurotransmissor GABA produzido pelo próprio organismo. Quem arrisca a resposta, quem souber a resposta e quiser mandar no chat, fique à vontade. Quem não souber, fique tranquilo, a gente vai desvendar essa questão tranquilamente nos próximos slides. Agora a gente volta lá para esse enunciado inicial e vê se ele realmente nos dá uma dica. Bora ler. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos e do aperfeiçoamento das técnicas de condicionamento, o tratamento odontológico continua não sendo prazeroso ou agradável a ninguém. Ainda é comum se defrontar com pacientes extremamente ansiosos ou apreensivos, alguns deles tomados de verdadeiro pânico ou pavor ao se sentarem na cadeira do cirurgião dentista. Então, o resumo dessa história. Esse textinho não nos deu dica nenhuma, ele só nos contextualiza que é uma questão falando sobre a ansiedade de pacientes na hora de consultar com o dentista, e ele quer saber, no fim das contas, qual é a ação no nosso organismo do ácido gama-aminobutírico, certo? Vamos ver, então. Para quem não lembra, a gente vai refrescar um pouco a memória. O que é esse ácido gama-aminobutírico, propriamente dito? Ele também é chamado de GABA, e ele é um neurotransmissor próprio do nosso organismo. A gente produz ele. E qual é a principal função dele? Ele é um neurotransmissor inibitório do corpo humano. Ele é o principal neurotransmissor inibitório do corpo humano. O que isso significa na prática? Ele diminui toda a excitabilidade dos neurônios do paciente. A gente produz esse GABA, nosso corpo produz, mas esse composto também pode ser tomado pelos pacientes. Eu trouxe aqui para vocês só para vocês lembrarem, o paciente pode tomar uma medicação que contém GABA, que contém ácido gama-aminobutírico, para reforçar o efeito inibitório que o nosso próprio GABA do nosso corpo tem, né, no nosso corpo humano. Como que esse GABA age? O que ele faz? Então, reparem nessa imagem aqui comigo. O paciente chegou na consulta, deu aquela descarga de ansiedade dele, ele ficou nervoso, ficou com medo, a mão tremeu, a voz ficou gaga, deu vontade de desmaiar, tudo isso acontece.
Então, essa descarga de ansiedade vai fazer com que o paciente fique muito menos tolerável a suportar um procedimento odontológico. Esse GABA vai se ligar no que a gente chama de receptor GABA-A. Toda molécula, para ter uma ação, ela tem que se ligar no receptor. E o GABA vai se ligar nesse receptor chamado GABA-A. Existem outros receptores também chamados GABA-C, GABA-B também. Hoje, os estudos mais recentes nos dizem que o GABA-C seria um derivado do GABA-A. Isso não tem muita relevância para a gente resolver essa questão, é mais a título de curiosidade. Mas o principal receptor é o GABA-A. E o local onde mais tem esse receptor é na região do nosso cérebro chamado de sistema límbico. Então, o GABA vai se ligar no GABA-A. Qual a função principal do GABA, então, a gente já viu? Ele é um neurotransmissor inibitório do nosso corpo. Então, pensa numa situação, por exemplo, onde a gente está numa festa, começou uma briga, começou uma pancadaria, uma porradaria, e vai chegar alguém e vai separar a briga. Vai falar, pessoal, relaxa, respira, para com a briga, e vai deixar todo mundo mais tranquilo. Essa é a função do GABA no nosso sistema nervoso central. O paciente vai estar nervoso, com medo, vai estar uma pancadaria nos neurônios excitatórios, disparando vários sinais, o paciente ficando com medo, com mais ansiedade, e o GABA vai chegar e vai baixar esse nível de excitabilidade dos neurônios, fazendo com que a ansiedade do paciente diminua. Como que ele faz isso na prática, tá? Falando fisiologicamente agora. O GABA se ligou no receptor GABA-A, o que vai acontecer? Os canais de cloreto dos neurônios vão abrir e um monte de cloreto vai entrar para dentro do neurônio. Na prática, essa entrada de cloreto faz com que baixe a excitabilidade do neurônio. Então, também baixa a transmissão de impulso nervoso dele. Na prática, a gente vê o quê? A ansiedade do paciente, o medo do paciente diminui. Então, o GABA, ele é como se fosse um ansiolítico natural. O que é um ansiolítico, né? Ânsio, né? Vem da palavra ansiedade, e lítico vem de lise, vem de quebra. Então, algo ansiolítico, uma medicação ansiolítica, um neurotransmissor ansiolítico, é algo que quebra a ansiedade do paciente. Basicamente, é isso que o GABA faz, certo? A título de curiosidade também, o benzodiazepínico, as medicações benzodiazepínicas, diazepam, midazolam, alprazolam e toda essa classe, como que ele age do nosso corpo humano? Ele vai facilitar a ligação do GABA ao receptor GABA-A. Quando o GABA se liga no receptor GABA-A, abre os canais de cloreto, os cloretos entram para o neurônio e baixa a excitabilidade, baixa a ansiedade, baixa o medo do paciente. Então, moral da história, o que o GABA faz? Inibe. Então, a gente já viu nas questões anteriores que várias falavam sobre excitação, excitação, excitação. Tudo que fala sobre excitação a gente já vai cortar. Pensou em GABA, pensou em inibição da ansiedade, em inibição neuronal. É o composto, é o neurotransmissor principal do corpo humano, capaz de tranquilizar, né, a dinâmica do sistema nervoso central. Numa situação de caos, onde o paciente está nervoso, quem vai vir e vai baixar aquela chama de nervosismo, de medo do paciente, é as reações através do GABA, do ácido gama-aminobutírico. Então ele é como se fosse um calmante natural, certo? Agora a gente resolve essa questão muito mais fácil, que é uma questão bem conceitual. Se tu não sabe nada sobre GABA, infelizmente tu vai ter que chutar e vai ficar perdido. Então, tem que saber, nem que seja o mínimo sobre o GABA, mas é uma questão que tu nem precisaria saber toda a fisiologia da ação do GABA. Se tu só soubesse que o GABA é inibitório, tu já cortava várias alternativas aqui e ficaria muito mais fácil para tu chutar entre uma ou duas. Vamos lá, vamos dar uma olhada na A. Induza o fechamento dos canais de cloreto. Aqui já está errada. A gente viu que o GABA faz entrar cloreto dentro do neurônio, e essa entrada de cloreto diminui a excitabilidade do neurônio. Então a gente já viu que a A está errada. A B, haja como se fosse um ansiolítico natural ou fisiológico. Beleza, até aqui está certo. O que resulta, em última análise, no aumento da excitabilidade. Cara, nem vou ler até o fim. Falou que aumenta a excitabilidade do neurônio? Tá errado. O GABA é inibitório. Ele diminui a excitabilidade do neurônio. C, facilite a ligação do GABA aos receptores do sistema límbico. Perfeito. O GABA se liga nos receptores GABA-A, que estão principalmente no nosso sistema límbico. Então, a nossa resposta é a alternativa C, tranquilamente. Agora a gente vai ver o porquê a D está errada. Potencialize os efeitos excitatórios. Já tá errada. Falou em excitação, falou em excitatório relacionado ao GABA, tá errado. GABA inibitório. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui.
potencialize os efeitos excitatórios do neurotransmissor GABA produzido pelo próprio organismo. Sim, ele é produzido pelo próprio organismo, porém, ele é inibitório. Certo, pessoal? Deu para entender?